Salomão mandou buscar Adonias, fizeram com ele que ele descesse do altar. Ele veio, se ajoelhou diante do rei e encostou o rosto no chão. E o rei lhe disse: vá para casa. Rei, vamos aplaudir. Bote a sua Bíblia na cadeira e aplauda esse Deus de promessa, esse Deus de aliança. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, igreja? Você está entendendo? Eu quero só para começar que aquilo que Deus prometeu para fazer, ninguém vai tomar o teu lugar, ninguém vai tomar o teu chamado, o teu ministério. É você que vai dizer para quem quer tomar o teu lugar, para quem acha que é alguma coisa, você vai olhar para ele e vai dizer assim: vá para casa. Ele não vai ser digno de mandar em nada. Ele não vai ser digno de governar nada. Ele tem que ir para casa e ficar quietinho lá que é o lugar dele, em casa. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? Só para te animar, você que está com medo, você que é afrontado, você que vê movimentações contrárias ao teu ministério, movimentações de autovalorização de alguém que tem se titulado algo que Deus entregou nas tuas mãos, de alguém que se levanta como rei, como aquele que quer governar a tua vida, como aquele que quer te levantar como teus seguidores. Eu quero te dizer uma coisa: aquele que Deus levantou não vai cair. Aquele que Deus levantou não vai perder essa batalha. Aquele que Deus levantou é ungido pelo próprio Deus. Eu quero dizer que você que tem um ministério, você é ungido pelo próprio Deus. E é necessário que essa unção venha de Deus, porque se ela não vier de Deus, ela vai se desmoronar. Não adianta ninguém te ungir, tem que ser o próprio Deus. Hoje, na geração que nós estamos, tem que vir do próprio Deus. Deus vai usar o sacerdote desta geração, Deus vai usar um pastor desta geração, e Ele é que vai te ungir como rei. Aonde Deus te plantar, é lá que Ele vai te levantar. Você pode ir para qualquer lugar, você pode se intitular em qualquer outro lugar, mas você não vai ter a unção e nem vai ter a autorização de Deus para fazer nada. E sabe o que vai acontecer? Vai ter um momento que a pessoa que se intitula como líder, que se intitula como pastor, como sacerdote, qualquer cargo eclesiástico, vai ter um dia que ele vai ficar com medo, porque Deus vai trazer terror para a vida dele, porque não foi Deus que levantou. Agora, aquele que Deus levanta, Ele encoraja. Aquele que Deus levanta, ainda que tu confesse que você tem medo, que você não tem força, Ele vai te dizer, como disse para Josué: foi eu que te mandei, foi eu que te levantei. Seja forte e corajoso, porque eu vou estar contigo. Mas ande na minha presença, me obedeça, faça o que eu mando, porque não é sobre o que você quer, é sobre o que eu já estabeleci. A minha promessa vai ter que se cumprir. Amém, igreja? Então aqui nesse primeiro momento, a gente percebe uma transição de reinado, aonde Davi ele fica com uma certa idade, e com essa idade ele já não tem todo o vigor, toda a força, né? E é necessário, logicamente, que toda a liderança eclesiástica, que tudo aquilo que Deus levanta para governar o seu reino aqui na terra, enquanto Jesus não volta, porque até aqui Jesus não voltou, e Deus estava investindo em homens, né, para o arrependimento, para a salvação, até que Jesus voltasse, que em breve Ele entra em cena, cumprindo a promessa, selando a promessa como Rei da Glória para sempre. Depois dele não houve mais nenhum. Deus ele vai levantando, né? Deus vai levantando reis, e sabe que todos eles vão ter um tempo de vida útil, digamos assim. Eles vão ter que passar o legado, eles vão ter que levantar alguém para dar continuidade à obra de Deus. Queridos, eu quero que você coloque na sua cabeça, inclusive nós vamos entender aqui características importantes desse reinado, né, das consequências
de um reinado que se baseia nas suas emoções, nas suas decisões, no seu próprio interesse, que foi o que fez o reinado de Salomão sucumbir. Um dos defeitos de Salomão foi essa decisão tomada por interesses próprios, né? Nós temos que entender, queridos, que Deus, Ele prepara, Ele vai ungir aquele que vai suceder. Ele prepara aquele que vai dar continuidade à obra de Deus, porque nunca foi sobre nós. Deus, a palavra de Deus diz que Ele satisfaz o desejo do teu coração, mas segundo a vontade dEle. E muitas vezes nós começamos a apresentar por interesse próprio os meus desejos, os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. A gente esquece que a nossa vida aqui é temporária, mas morar no céu é eterno. A gente esquece e começa a projetar sonhos terrenos para realizar o teu ego, para realizar a tua emoção, para realizar o teu sonho de criança. Você nunca pensa, não, eu estou aqui para servir o Rei da Glória, eu estou aqui por uma causa maior. Levar a salvação, apresentar a salvação aos cativos, apresentar o arrependimento ao povo de Israel, para que o rei, quando voltar, nos levar, né, para morar na glória. A gente esquece que o nosso principal objetivo, a nossa principal razão de ser aqui, queridos, é servir o Rei da Glória. Nós precisamos resgatar isso. Nós temos que começar a pensar nas coisas lá do alto. Tudo que a gente faz na nossa vida, logicamente, eu vou trabalhar, hoje eu tive um dia tenso, uma mudança de sala, caiu água lá no teto, mas eu estava com o meu coração em resolver as coisas do reino, porque isso aqui é temporário. E logicamente eu tenho que ser responsável. Eu não posso dizer, não vou fazer porque eu estou fazendo as coisas de Deus e ser irresponsável. Deus não te chamou para ser irresponsável, incompetente, omisso. Não. Deus quer que você seja responsável, omisso, que você não falte o seu trabalho, que você seja um excelente profissional, mas sobretudo que o reino de Deus esteja em primeiro lugar na sua vida. Amém, igreja? Então, a gente vê aqui no primeiro capítulo a transição de um reinado glorioso de Davi para Salomão. E Salomão, eles chamam que o tempo de Salomão foi aquele tempo de ouro, um tempo de prosperidade, um tempo onde ele desafiou aquele tempo, né, de escassez de recursos, de fazer tudo muito lindo. A palavra de Deus diz que Salomão construiu um templo que nunca será superado. Nós estamos em pleno 2024. Mas a Bíblia diz que nenhum templo será igual ao templo que Salomão construiu a Deus. Então, ele foi além da capacidade daquele tempo, da mentalidade daquele tempo, de construir algo maravilhoso, algo de excelente, onde Deus gostou de tal maneira. Salomão estava tão envolvido em entregar um lugar onde ele fosse adorado, que Deus disse, eu vou ser neste lugar, eu vou contemplar este lugar, minha presença vai ser neste lugar. Então a gente percebe que nessa transição, nesse livro de 1 Reis, ele vai trabalhar com a nossa mente muito sobre governabilidade, sobre liderança, sobre como administrar as coisas de Deus, sobre você saber que há uma decisão própria, uma decisão sua, uma emoção te governando, você vai sofrer sérias consequências. Porque quando a minha emoção me governa, eu vou ter que arcar com as consequências sozinha. Deus não vai estar mais naquela situação. A gente percebe, nós vamos conhecendo, né, a partir do capítulo que vai passando, que Salomão, ele começou a ter muitas mulheres porque ele tinha interesses políticos, financeiros, ali com comercialização. Então ele ia casando com mulheres das regiões, mulheres que adoravam outros deuses. Isso para ele já não tinha mais sentido. Um homem que no começo, quando Deus perguntou para ele, Salomão, o que é que tu quer? Me pede que eu te dou o que tu quiser. Senhor, eu quero sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria. A palavra, ela fala que Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos. E por causa dessa sabedoria dada de Deus, e ele aplicava essa sabedoria, ele foi um rei próspero. Ele foi um rei abençoado. Mas, por motivo dele tomar decisões precipitadas, exatamente por emoção, que foi uma das quedas de Davi, foi a emoção, as mulheres com as quais ele casou, que ele firmou ali por meio de compromisso, negócios, né? O negócio tomou conta da cabeça dele, a cultura tomou conta da cabeça dele, ele foi abandonando
a obediência a Deus. E por causa disso, essas mulheres, logicamente, queridos, é muito mais fácil te levar para o mundo do que te trazer para a presença de Deus. E ele começou a ser governado por estas emoções. E aquelas mulheres começaram a dominar a mentalidade de Salomão. Por isso que uma das características desse primeiro momento de reis, né, nessa primeira divisão, Salomão, ele toma essa decisão de casar com mulheres por conveniência, por interesse próprio. Ele tem uma queda, ele sofre uma queda no seu reinado. Isso é um aviso para nós, um aviso para os jovens, um aviso para as meninas, para as mulheres e para os homens, né? Menina não casa, né? Que nós temos que ter cuidado, vocês têm que ter cuidado com quem vocês vão se relacionar, com quem vocês vão estar abrindo o coração. Pastora, mas eu estou só conhecendo, eu não vou casar. Mas o fato de você conhecer, logicamente, não vai ser uma conversa limitada. Ela vai querer te conhecer e você vai querer conhecer ela. E aí, dependendo da estrutura emocional que você tem, da intimidade, primeiramente com Deus, você vai começar a liberar algumas coisas, algumas fortalezas. Você vai começar a abrir portas de algumas fortalezas suas. E aí, o que vai acontecer? Esse muro de proteção que está ao redor de você vai ruir. Porque você começa a liberar segredos, liberar quem realmente você é. E ela começa a ter essas informações. E aí a gente casa no engano. O meu filho, um certo dia, né, hoje mesmo foi um dia que eles estavam me provocando lá na casa da minha mãe. Sobre casar, né? Aí o pastor, o que a senhora vai fazer se uma mulher começar a chamar Davi lá? Eu digo, eu vou atender ela molando uma faca. Eu já vou molando a faca. Porque aí ela já sabe que o negócio não é assim muito não, meu irmão. Aí ele, que isso, mamãe? Que isso, mamãe? Então, ele já me confrontou, né? No bom sentido assim. O tempo, né? De gerar um governo sobre a minha vida. O tempo de amadurecimento ministerial foram 20 anos. 20 anos, né? Deus foi me levando, foi me tratando, foi me ajustando para aquilo que Ele queria. Amém, igreja? Porque eu não queria, muito jovem, e eu digo muito, não sou exemplo, né, nesse sentido, de tomar uma decisão de casamento, mas havia uma promessa, e eu só falo isso porque hoje eu já vivo a promessa. A pessoa que Deus separou para casar comigo é aquele que seria o pastor dessa igreja. Então havia uma promessa, havia algo que Deus estava fazendo e ninguém poderia mudar o que Deus queria fazer. Ninguém poderia mudar. Pastora, aí nesse tempo teve intervenções? Houve intervenções, sim. Mas, queridos, eu quero que você entenda que Deus, Ele vai cumprir a promessa na tua vida. Não importa o tempo, você só precisa confiar e não apresentar a Deus os teus próprios interesses, as tuas próprias emoções, justificar aquilo que tu quer, porém que seja feita a vontade de Deus. Tem que ser feita a vontade de Deus, porque tudo é sobre reino. Você não vai constituir uma família eterna aqui, todo mundo vai para a glória, amém? Todo mundo vai partir para a glória, mas enquanto você ter vida, Deus vai querer te usar para manter a palavra sendo liberada sobre este lugar. E aí ele começa a levantar os sacerdotes, ele começa a levantar pessoas. Amém, igreja? Nós temos que entender que nós temos um chamado que vai chegar a nossa vez. E quando chegar a nossa vez, faça com excelência. Não negocie princípios, não negocie valores. Não negocie a tua vontade própria. Isso vai acontecer? É assim que eu quero que aconteça. Vai acontecer? Vai. Porque às vezes a gente se impõe e diz assim, não, se não for do meu jeito eu não vou fazer. Não, se não for como eu quero, eu também não vou fazer. Ah, não, mas alguém está passando por cima de mim. Querido, ninguém vai passar por cima de ti, porque quem está acima de ti é Deus. É impossível alguém passar por cima de ti. Você pode ter até a visão que passou por ti, mas vai ter um dia que o medo vai atormentá-lo e você vai ter que um dia voltar, olhar para ele e dizer assim, vá para a sua casa. Ele vai ficar com medo e você vai ter essa autoridade, tudo bem. Se você não estiver me enganando, ninguém vai tocar o fio do teu cabelo. Mas se tu estiver me enganando, tu vai morrer. Porque foi isso que Salomão falou. Porque aquele que está por cima de ti, aquele que te deu autoridade, é impossível que alguém passe por cima dele. É impossível que alguém te atropele.
Você pode ter a sensação, como disse meu médico, isso é a sensação. Você pode ter a sensação, você pode até ver que isso aconteceu. Tudo pode acontecer, como aqui nós percebemos que Adonias, ele prepara toda uma situação, né? A palavra de Deus diz que ele falou com Joabe, que era filho da mulher chamada Zeruíta, e com Abiatar, o sacerdote. Eles concordaram em ficar do lado dele, né? Ele chama quem ele quer, quem vai negociar isso, quem está com vontade para apoiar esse governo, né? Esse reinado de Adonias. Eles concordaram em ficar do lado dele, mas os sacerdotes Zadok, o Benaías, filho de Joiata, Natã, o profeta, Simei, rei, e o guarda-costa de Davi, não ficaram do lado de Adonitas. E aqui a gente vê que Adonitas, ele se empolga, né? E ele prepara ali ovelha, touro, bezerro, gordo, em sacrifício na pedra da cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou os outros filhos do rei Davi, os servidores do rei que eram de Judá, porém não convidou Salomão, porque ele sabia que a promessa era Salomão. Ele fez toda uma encenação para convencer essas pessoas aqui que ele era o rei, que ele mesmo se promoveu, né? Ele mesmo se ungiu, ele mesmo se fez rei. Mas quando Davi soube disso, Davi realmente preparou aquilo que deveria ser. Queridos, Deus, Ele sempre vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus sempre vai trazer você para o centro da vontade dEle. Se você tem um chamado, Deus vai te trazer para o centro da vontade dEle. Se Ele perceber que você está se desviando por outros caminhos, tendo outros desejos, se você está tendo outras escolhas, Deus vai te trazer para o centro da vontade dEle. Não adianta a gente querer se auto-intitular. Não adianta a gente dar testemunho. Testemunho não vem de nós, testemunho vem do outro. Unção não vem de nós, unção vem de Deus. E Deus usa alguém para ungir. Você não vai nunca ver alguém derramar, pegar um óleo desse, começar a derramar na sua cabeça e começar a orar. É uma cena patética, é uma cena ridícula. Mas um sacerdote levantado por Deus vai pegar esse óleo, segundo a vontade de Deus, e vai derramar sobre aquele que vai dar continuidade ao reino de Deus. Essa é a forma correta. E Davi chega e acaba com essa palhaçada toda. E começa a decretar e a delegar como é que vai ser a cerimônia. E ele começa a detalhar como é que vai ser. E ele diz assim para ele, que o reinado, se for de Deus, que Deus esteja nisso, porque se for de Deus, querido, o reinado vai ser melhor. O reinado do sucessor vai fazer coisas maiores. O que Jesus disse para os discípulos? Vocês farão obras maiores e melhores que eu faço. Não é porque Jesus logicamente seja incompetente e nós vamos superar. Não, é porque Jesus está ensinando de forma excelente, de forma que vai te capacitar para algo maior. Amém, igreja? Logicamente, Salomão estava sendo ungido e o desejo é que o reinado de Salomão, a governabilidade de Salomão, a forma de governar de Salomão exceda a forma de governar a do próprio pai. De fazer um reinado melhor, mais suntuoso, e de fato foi. De fato, foi um reinado, com certeza, muito mais próspero, né? Tanto que nós vamos conhecer detalhes, né? Quem for ministrar essa parte, acredito que vai ser o obreiro William, que ele é teólogo, né? Sobre essa questão de detalhar pesos, medidas, estruturas específicas da construção do templo, que é para a gente poder fazer uma viagem nesse tempo e entender de que forma Salomão foi usado por Deus, se deixou ser usado por Deus, e ele não teve a capacidade dele. Deus deu a ele sabedoria suficiente para conduzir toda essa estrutura, toda essa engenharia, que foi construir o maior e melhor templo de todos os tempos. Porque Deus era com ele.
Há uma diferença, queridos, quando nós somos governados pelos homens e quando nós somos governados por Deus. Amém? Mas para Deus nos usar, nós temos que estar constantemente dependente dEle. Você tem que estar constantemente buscando no Senhor orientação. Porque Davi vai vir vários reinados, né? Que agora é uma era da monarquia, foi a era de juízes, agora é a era dos reis. E foi dividido, né? Israel e Judá, cada um com seu reinado. Porém, só sobreviveu aquele que obedecia a Deus. Aquele que fazia a vontade de Deus. Por quê? Porque tudo isso, querido, estava apontando a vinda do Rei da Glória, Jesus. E teve que existir todo esse preparo. Teve que existir todo esse manejo, né? De manejar essas pessoas até chegar a vinda do Rei Jesus. Amém? Então nós temos que entender que nós precisamos, na nossa vida... Pastora, mas eu não tenho cargo de liderança, mas a sua vida pessoal precisa de governo. A sua vida pessoal precisa de Deus. Você não vai se preocupar em governar bem e saber lidar com várias situações só se você estiver no caráter de um líder. Você precisa governar a sua vida emocional. Você precisa governar a sua vida física. Você precisa governar as suas emoções, que é o domínio próprio. E isso vem de Deus. É Ele que vai te conduzir, porque na hora, queridos, não vai se tratar sobre o teu chamado, sobre o que tu fez com o teu ministério. Deus vai tratar contigo pessoalmente, individualmente. Vai ser uma conversa individualizada, obreira Ana Alves. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa que a minha liderança não me apoiou. Ele não vai aceitar nenhuma desculpa que a minha coordenação não me ajuda. Ele quer saber o que é que você fez. Ele vai querer saber quem que teve a capacidade de te tirar do centro da vontade dele, que ele quer conhecer. Então nós temos que ter muito cuidado. Primeiramente com a nossa vida pessoal, com a nossa individualidade, porque é isso que Deus vai estar tratando, né? Então você precisa estar bem para governar. Você precisa estar direcionado naquilo que Deus está orientando, naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus está fazendo. Nós temos que nos envolver o tempo todo e trazer Deus para frente da batalha que você está enfrentando. Aqui no corredor de fogo eu dizia para algumas pessoas, não foram para todas. Eu falava para elas, quando você acordar amanhã, você vai abrir os teus olhos e vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui, o que é que temos para hoje? Me prepara, vai na frente, porque se tu estiver na frente, eu vou vencer essa batalha. Mas aí a gente acorda no supetão, levanta e já olha uma situação ali, já quer resolver, já quer falar, já abre a boca, aí já estraga o dia, porque você não tem controle das suas emoções. Você tem dificuldade de liberar perdão, você tem dificuldade de voltar para o equilíbrio, você encontra essa dificuldade, porque sim, queridos, nós somos seres emocionais. Nós nos estressamos, nós brigamos, nós queremos brigar guerras que não são nossas. Nós temos nossos momentos difíceis, né, que nós atravessamos por causa das nossas emoções. Mas tudo é uma questão de decisão. A palavra de Deus diz: irai, se ire, mas não peque. Deus entende todo o teu emocional, entende todas as tuas reações, mas não torne isso uma prática e nem queira viver vivendo isso. Não faça que esses momentos ruins da tua vida sejam o teu lar, seja a tua casa. Que às vezes a gente quer montar uma tenda e quer viver esse momento de tristeza, parece até que gosta, né? Mas é só para você aprender e perguntar: Senhor, o que é que tu queres me ensinar com isso? Senhor, eu preciso aprender realmente, não é murmurar, mas se colocar dentro do problema, como parte do problema, como causador, parte da causa do problema, e perguntar: Senhor, o que é que tu queres que eu aprenda? Como é que tu queres que eu faça? Como que eu posso reverter essa situação? Como é que eu posso estar equilibrando isso de novo? Me dá orientação, me dá um destino, me dá uma palavra, e Deus vai te dar essa palavra. Deus vai fazer com que essas coisas se reorganizem novamente. Mas nós precisamos estar com o nosso coração em Deus. Nós precisamos realmente querer e desejar, porque Deus, queridos, ninguém engana. Você pode até falar e fazer uma oração muito linda, mas Deus conhece o teu coração. E quando Ele conhece o nosso coração, é dentro dessa vontade que Deus trabalha.
Amém, igreja? Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, o que Deus está fazendo. Sabe por quê, queridos? Porque a nossa mente está indo contra a mente de Cristo, contra a mente de Deus. Então nunca vai ter um relacionamento, nunca vai ter uma unidade. E Deus, Ele não vai te sacudir para te entender o que Ele está falando, como muitas vezes nós fazemos. É o Espírito Santo. Nós vamos entender também que uma das características desses dois livros é exatamente a forma calma como Deus fala. Porque Deus não trabalha nesse barulho, nessa confusão. Deus não é Deus de confusão. Tu pode brigar, tu pode rasgar a roupa, te rolar no chão. Deus não vai falar. Quando tu ficar calmo, tranquilo, e chamar a presença dEle, e Ele perceber que você está com as tuas emoções organizadas, Ele entende que você vai ter capacidade de entender o que Ele vai falar de forma clara. E então você vai executar e vai ser um sucesso. Amém, igreja? Não adianta orar no pavor e orar com raiva, no desespero, não. Você tem que ter calma. Quando Davi soube que estavam ungindo, que um outro rei foi ungido no lugar do seu filho, você percebe, nessa narrativa aqui, a gente percebe que foi tudo muito calmo. Faça isso, faça aquilo. Você pega, ele vai vir montado no meu jumento, e aí vocês vão gritar, e todo mundo vai ouvir, e aí vai se estabelecer a minha vontade. Amém, igreja? Coordenações. Ele deu as coordenadas de forma equilibrada. Ele deu as coordenadas de forma daquela pessoa que acredita em Deus, que confia naquilo que Deus está fazendo. Quando a gente não confia e não tem certeza naquilo que a gente está fazendo, a gente entra em desespero e começa a meter os pés pelas mãos. Mas quando nós temos confiança que foi Deus que mandou, você entrega e descansa. Quem vai cuidar do resto é Deus. É Deus que vai cuidar do resto. Amém, igreja? O reino de Deus aqui na terra, né? O reinado de Deus aqui na terra é cuidado pelo próprio Deus. Esses obreiros que estão levantados, que hoje são coluna do Senhor, não foi levantado pelo pastor Góes. O pastor Góes foi aquele que foi usado por Deus para ungir vocês como obreiros. Aquele momento do pastor William aqui foi algo assim, meu Deus, ninguém estava planejando nada, porque geralmente a consagração de um pastor nos dias atuais, né? Tem toda uma cerimônia, tem toda uma estrutura montada, todo mundo é convidado, a família vem, assim como foi a minha do pastor Góes, que foi a oficializando, digamos assim, porque o chamado, querido, já vem do céu. Amém? Aquela oficialização, então a gente montou toda uma estrutura, vieram outros pastores, e ali toda uma estrutura aqui, uma decoração, meus pais vieram, minha sogra, e vieram a parentela do pastor Ivanildo Frazão com a sua esposa Denise, e foi toda aquela cerimônia como o rei Davi preparou para o seu filho. Amém, igreja? Mas foi tudo às claras, foi tudo feito de forma correta, né? Mas nós tivemos aqui um momento que foi a consagração do pastor William nesse dia. Foi algo ali que Deus derramou sobre nós, foi algo que eu falei com o pastor, entrou no coração do pastor, né? Porque é o sacerdote. E ali teve toda uma confirmação do céu, não foi nada por emoção, houve uma confirmação, foi pedido uma confirmação, teve essa confirmação, então foi consagrado pastor de jovens desta igreja. Amém, igreja? Então nós percebemos que as coisas de Deus, ela flui. O Espírito Santo tem que estar na presença, o Espírito Santo tem que estar na casa, eles têm que estar dominando sobre o ambiente. Vocês não resistiriam todo esse tempo se não fosse Deus que tivesse levantado vocês, porque nós sabemos, não tudo, mas o que vocês enfrentam para estar aqui. Eu não sei o que vocês passaram hoje para estar aqui, mas Deus sabe e sustentou vocês para estarem aqui. Deus sabe exatamente o preço que vocês pagam em casa para chegar até aqui. Está assim vestido, Deus sabe como é que está o coração de vocês. Mas se foi Deus que levantou vocês, Ele está acima de vocês e ninguém vai passar por cima. Porque para passar por cima tem que passar por cima de Deus. E isso é impossível. Então aguenta firme. Fica tranquilo. Tem essa serenidade de destruir aquele que se levantou contra a tua vida. Para declarar e dizer, não, quem vai reinar é ela.
Foi ela que o Senhor levantou para ser rei. Foi ela que Deus levantou para governar. Foi a senhora, minha obreira Francilene, que Deus levantou para ser obreira desse tempo, desta geração. Foi a senhora, obreira Tatiane, que Deus levantou para ser obreira e coluna dessa casa, nesta geração. Foi o senhor, irmão, obreiro Johnny, que Deus levantou para ser coluna desta casa, nesta geração. Deus está acima de vocês. Foi Deus, João Vitor, que te livrou do lúpus, te tirou do coma. Sabe por quê? Porque a morte não pode passar por cima daquele que é o dono da vida. É por isso que você está aqui. Foi Deus, obreira Natividade, que levantou a senhora, que está acima da senhora. E ninguém que tem se levantado, apontando o teu ministério, pode passar por cima dele, porque é ele que está acima da senhora. Vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir na vida de cada um que Deus levantou como coluna nessa casa. Marinelza, demônio, nem principado, nem potestade teve a capacidade, nem a autoridade de te levar para o reino das trevas de novo, porque quando eles te viram, eles viram que quem estava acima de ti era Deus. E é por isso que você foi liberta de toda opressão e cativeiro, e macumbaria e feitiçaria na tua vida, tu e teu marido, porque eram os dois. Então, querida, é Deus que está acima de nós. Nós não temos valor, nós não temos capacidade maior que Deus, é Deus que nos governa. É por isso que nós estamos sobre um tema que quanto mais Deus crescer em nós, nós vamos diminuir. E Deus só vai trabalhar em nós quando nós diminuirmos. Deus só vai prevalecer na nossa vida. Deus só vai fazer o governo que Ele te deu prosperar se você diminuir. Porque se Ele vê que tem uma autoridade própria, se Ele perceber que tem um governo próprio, um domínio sobre as tuas ações por interesse próprio, por aquilo que você acha que você é, Ele não vai crescer em você. E sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus, querido, nós não podemos fazer nada. Nós estamos aqui pela graça de Deus. Às vezes as pessoas interpretam graça com liberdade, com libertinagem. A graça, ela te dá liberdade de você fazer o que quiser, porém, assuma as consequências. Ser livre. Nós estamos no tempo da graça. Faça o que você quiser, mas responda por cada uma delas. Como Salomão falou, né? Se tu tiver com má intenção, tu vai morrer. Mas se tu não tiver, fica livre. Amém, igreja? Nós temos que compreender como é que Deus trabalha com esse negócio de ministério. Com esse negócio que tu carrega. Nós temos que entender que aquilo que eu carrego não é meu, igreja. Eu sou servo. Nós somos servos. Nós estamos aqui para servir o Rei da Glória. Eu tenho que entender que eu estou aqui à disposição do reino de Deus enquanto vida eu tiver. Não espere estar na lona, não espere ter um decreto de morte para entender que você foi feito para adorar o Rei da Glória em espírito e em verdade. Que você foi feito para orar sem cessar. Porque é sem cessar que o demônio também, a palavra de Deus diz, ore sem cessar, sabe por quê? Porque o demônio é o vil tentador, ele fica tentando todo dia. Todo dia o demônio vem, todo dia a tentação vem. Mas se eu estou preparado, se eu estou preparada, eu vou vencer o que está se levantando contra mim, porque acima de mim está o nosso Deus. Mas ele tem que estar acima, né? Eu tenho que dar essa liberdade para Deus agir. Eu tenho que confiar não nas minhas próprias forças, no meu próprio entendimento, me exacerbar, me intitular como a maioral, como aquela que sabe ou como aquele que sabe, porque Deus não vai se mover na sua vida. Deus vai abater, porque a palavra de Deus diz que aquele que é soberbo, ele vai abater. Eu conheço muitas histórias, não muitas não, algumas histórias bem marcantes com relação à soberba. Quando Deus encontra um líder dele soberbo, aquele que ele levantou soberbo, e quer tomar a glória dele, e a glória dele ele não dá para ninguém, Deus abate. Amém, igreja?
Deus abate o soberbo, mas Ele exalta aquele que se humilha. Não é exaltar para te bater no peito, eu não te disse, eu falei. Não, a exaltação de Deus não é assim. Ele exalta, que é para todos perceberem que Deus é na sua vida. Que Ele está no comando, no controle, no governo da sua vida o tempo todo. Amém, igreja? Tudo vai se desfazer que não vier de Deus. Logo, logo, não se preocupe, vai ser desfeito. Logo, logo, todo mundo vai saber que não há uma autoridade. Logo, logo, todo mundo vai saber que não há uma unção. Logo, logo, você vai passar por uma situação onde a verdade vai ser revelada e a glória de Deus vai ser manifestada e todos vão ver. Deus não era com isso, Deus não estava nisso. Porque tudo passa pela prova do tempo. Amém, igreja? Tudo passa pela prova do tempo. Aquilo que tem um valor, aquilo que é verdadeiramente real, aquilo que realmente tem valor, ele vai resistir o tempo, ele vai ficando. Ele vai passando de geração a geração. Aquilo que é bom, aquilo que tu semeia que é bom, aquela semente que você lançou, se ela é boa, essa árvore vai produzir bons frutos. E ela vai se perdurando, e ela vai dando continuidade à sua linhagem. Ela vai frutificando a 30, a 60 e a 100. Amém, igreja? Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Nós precisamos entender que cada governo, cada liderança, toda a forma que você usa para governar, ela vai passar pelo crivo de Deus. Ela vai passar pela aprovação de Deus. Você vai receber os frutos. Podem ser doces ou amargos. Vai depender muito de que forma você está usando essa autoridade que o Senhor te deu. Vai depender muito como você trabalha isso, como você desenvolve o seu ministério, o seu chamado. Toda a sua movimentação é observado por Deus. Tudo que você faz é observado por Deus e Deus vai ajustando. E aceite que Deus vai moldando. Deus vai moldando. Muitas vezes vai doer, mas é necessário. Se vai doer é porque realmente é uma intervenção mais concisa, mais profunda. Mas tudo porque o reino de Deus não pode ser comprometido. A mensagem não pode ser comprometida. O objetivo do que Deus te chamou para fazer não pode ser comprometido. A originalidade que Deus entregou não pode ser comprometida. Não faça o que Deus não mandou, mesmo que seja para ele. Saul pecou por causa disso. Porque ele fez aquilo que era para Deus, mas Deus não mandou, Deus não estava aquilo. E muitas vezes lideranças falam em nome de Deus e Deus não está nisso. Muitas vezes vem o Deus mandou eu te dizer que Deus não mandou falar, Deus não mandou dizer, Ele diz na sua palavra, ai daquele que disser que Deus me disse isso, ai daquele. Então nós temos que ter cuidado com aquelas profetadas que chegam na nossa vida, porque queridos, a profecia de Deus, Ele te conta primeiro, tu não te espanta. Quando alguém chega para ti e te conta alguma coisa que vai acontecer, ou que Deus mandou você fazer, Deus já falou contigo há muito tempo. Quando o profeta te falar, tu vai lembrar que um dia tu pensou isso. Deus não fala só com um e vai te afrontar, não. Deus fala contigo primeiro. Aquele que Ele levanta, Ele conversa. Ele te chama, assim como Samuel. Samuel ainda era uma criança, mas Deus já tinha levantado Samuel como profeta. Amém, igreja? Vai fazer total sentido quando alguém falar alguma coisa para ti. Sabe por quê? Porque um dia tu pensou. Porque um dia você sonhou. Porque um dia tu ficou imaginando, mas já era Deus te preparando. O que acontece é que o profeta só vem dar um pouco mais de clareza. O profeta, ele vem te lembrar da promessa. O profeta, ele vem falar, ele vai te apontar o caminho por onde você vai começar. Mas Deus já tinha falado contigo, coloca isso no teu coração. Tu não vai olhar e dizer assim, nossa, que bizarro. Não, eu não tenho nem... Não, você não vai conseguir lembrar nada. Mas quando o profeta é de Deus, você já se movia para isso. Você já era treinado para isso. Isso já falava ao teu coração, tu só queria uma certeza.
Tu só queria uma garantia que realmente era de Deus. Amém, igreja? Tudo que alguém chegar para você, começar a ministrar na tua vida, não pode te causar espanto. Porque Deus, querido, Ele trabalha de forma organizada. O reinado de Davi, a sucessão do reinado de Davi queria ser feita de qualquer jeito, intitulada de qualquer maneira. E Davi foi lá e disse assim: não, quem vai ser é Salomão. Vai ter que ser feito de forma organizada. Ele poderia se levantar, se arrastando, caindo, se levantando e dizer não, e fazer toda aquela bagunça. Não, ele fez do jeito que Deus mandou fazer. E Salomão já sabia. A mãe já sabia, a mãe já tinha recebido que havia uma promessa. Ele: não, eu vou cumprir, é ele que vai ser. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor te levantou para ser. Betseba, ela não chega duvidando que Davi brigando, né? Vem cá, tu vai botar outra pessoa mesmo no lugar de Salomão? Ela falou assim: e você sabe que é Salomão. Eu sei que você sabe que isso não está acontecendo. Afinal de contas, ele estava prostrado, estava enfermo, né? Então, ela foi, mas sabendo, conhecendo quem Davi era. Ela foi ali e começou a falar tudo que estava acontecendo. Ele falou assim, ele se levantou e começou a organizar tudo de novo, na maior calma. Porque Deus já estava ministrando ao coração dele. E nós, igreja, temos que ter esse entendimento que as coisas de Deus não traz confusão. Se tiver briga para lá e para cá, e o bate-boca para lá e para cá, e aquela loucura, meu irmão, Deus não está nesse negócio. Por mais que seja profeta, pastor, e que tu não leva desaforo para casa, leva. Porque quando tu te cala, Deus responde, Deus fala. Quando você engole, Deus vai lá e faz a promessa dele se cumprir. Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa. Então não precisa se desgastar com isso não. Se a promessa vem de Deus, Ele vai levantar os dele e vai ficar tudo bem. Deus vai levantar aquele que Ele estabeleceu, mas o reino de Deus não vai ser comprometido. Aquilo que Deus quer que seja feito nessa instituição, digamos, né, religiosa, que Deus quer para ser feito neste ambiente onde eu e você estamos, vai ser feito. Vai cumprir o tempo de existência estabelecido por Deus, porque quando Deus estabeleceu uma igreja, Deus já sabe o fim. Porque Deus é aquele que sabe o começo, o processo e o fim. E o cumprimento da promessa. Deus sabe o propósito, Deus conhece o processo e Deus conhece o cumprimento da promessa. Quando nós cumprirmos tudo que Deus declarou para este ambiente, então virá o Rei da Glória. Ou você vai subir, nós vamos morrer, né? Todo mundo vai morrer. Ou Jesus vai tocar a trombeta e vai levar para a cidade santa. Amém, igreja? Mas que nós venhamos nos despertar para esse chamado de governo de Deus, do governo de Deus. Todo o livro de 1 Reis e 2 Reis vai falar sobre liderança. Você que tem ministério, você que é líder, você que é coordenação, você que é membro, porém tem grandes propensões para liderar, comece a aprender, porque quando Deus te chamar, você já vai estar preparado. Você já vai entender como que funciona Deus. Você já vai entender como Deus trabalha com seus líderes, com seus governantes, com os sacerdotes, com os reis. Nessa era de monarquia que está acontecendo agora, você vai ver o trabalhar de Deus, a governança de Deus. E você já vai aprendendo, você já vai entendendo como é que é o nosso Deus. Nós temos que entender como funciona o governo de Deus. Cada um aqui tem uma responsabilidade. Às vezes a gente acha que a gente não tem um governo, porque não tem nada. Mas você é você tem um papel importante dentro da tua casa. Um papel de mediador, de provedor, do conselheiro da tua família, porque o nosso primeiro ministério, igreja, é a nossa casa.
O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Se o nosso lar estiver desorganizado e você não se importa com isso, você precisa se realinhar. Você precisa voltar para aquilo que Deus quer que você faça. Até mesmo a tua casa, né? Você tem que ter poder de governança dentro da tua casa, de arrumação da tua casa, de organização da tua casa. Se você não se incomoda com a bagunça que está a sua casa, sobre aquilo que você vê, por dentro deve estar uma bagunça maior ainda. Porque se eu não consigo arrumar o ambiente que eu vivo, se eu não consigo governar a minha casa, estabelecer ali uma conduta, princípios, critérios dentro da minha casa, é uma grande informação que eu não tenho esse poder também com a minha própria vida. Amém, igreja? Se você chegar na casa de um acumulador, você vai ver que a casa, você não sabe onde é a cozinha, você não sabe onde é uma sala, você não sabe onde é o quarto, porque está cheio de lixo. Aí você vai ver para o dono daquela casa, ele está em profundo estado de depressão. Você já viu uma casa com um acumulador? Você já viu uma casa de uma pessoa que não organiza a sua casa, só vai jogando ali as tralhas? Vai falar com essa pessoa. Tem um cidadão aí no Instagram que ele faz esses desafios, né? As pessoas chamam ele, né? Pagam ele, né? Para ir nessas casas, para organizar essa casa. Meu Deus, tinha casa que era um lixão. Eu acho que o lixão era mais organizado que a casa dessa pessoa. Aí a pessoa nem foi filmada, mas ela sofria de um estado profundo de depressão. Uma pessoa que não tem governo sobre a sua casa. Uma pessoa que não tem ânimo de arrumar o seu lar. E eu não estou falando sobre uma casa bonita, sobre um ambiente todo requintado, não. Eu estou falando sobre um lar. Porque nem toda casa linda é um lar. Um lar é um lugar bom de você ficar, é saudável. Independentemente dos móveis, independentemente do que tiver ali dentro, tem que ser um lugar saudável, um ambiente saudável. Um ambiente que você entra e se sente bem, você se sente, dorme, é o lugar mais lindo do mundo, o quintal, de nada, mas é o ambiente mais maravilhoso que tem. Porque tem muitas mansões aonde a pessoa se sente só, triste, isolada, e o olho dela não consegue visualizar essas coisas. A alegria vale muito mais. Estar em estado de espírito de governança vale muito mais. Você consegue superar essas situações temporárias nas nossas vidas. Amém, igreja? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu aconselho você não perder uma quinta-feira. Se você tiver que faltar por um motivo justificável, que você escolha as quintas-feiras durante a semana. Porque se você não perder o enredo desses livros, né? Você vai ser outra pessoa sobre governabilidade. Habilidade para governar. Se você não perder isso aqui, se você mergulhar e chegar em casa, dar uma lida de novo, dar-se uma pesquisada. Eu peguei aqui algumas coisas, né? Mas eu faço por obediência e temor, né? Mas depois eu não vejo nada. Eu imprimi várias coisas que eu fiz um compilado, né? De algumas coisas assim que eu achei interessante. Mas a gente tem que viver naquilo que Deus quer para a gente entregar para a igreja. O que a igreja diz, Senhor, eu estou fazendo essas compilações aqui, eu estou pegando uma coisa aqui, outra ali, mas que eu venha entregar aquilo que a igreja precisa ouvir para se ajustar. E o conselho que eu dou para você é não perder nenhuma quinta-feira. Se tiver sobre você uma escolha da semana, escolha sempre quinta-feira. É uma bênção a terça-feira de oração. Meu Deus, corredor de fogo, meu Deus do céu. É uma bênção. Mas ter conhecimento também é muito bom. Ser curado e ter conhecimento para a palavra entrar, você estando curado espiritualmente, é uma combinação infalível. É uma combinação imbatível contra qualquer coisa que queira se levantar contra a tua vida. Você está bem espiritualmente e se alimentar da palavra. Os nutrientes da palavra de Deus, eles vão para o lugar certo. É bem absorvido pelo Espírito, pela alma. Porque o seu corpo está sarado, curado. Você vai ter uma recepção dessa palavra que vai transformar, curar e sarar a tua vida. Em nome de Jesus. Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, Deus, na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que tenha sido do teu agrado. Se não foi, Senhor, eu peço que a próxima ministração seja mais poderosa, seja mais ousada, seja mais envolvente, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Porque nós precisamos entender que precisamos entregar melhor para ti, porque não é sobre nós, é sobre o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, seja com a tua igreja, seja com cada vida aqui neste lugar, Senhor, para que nós venhamos, meu Deus, absorver a tua palavra de forma plena, Senhor, e não só fique dentro de nós, mas que venha nos transformar, Senhor, e ela venha a ser evidenciada pelo lado de fora, que ela venha a ser manifestada pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, pelas nossas reações, que as nossas reações manifestem a tua glória, que as nossas reações sejam equilibradas, que as nossas reações, meu Deus, sejam de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter habilidade para governar de forma que venha somar o teu reino, em nome de Jesus, meu Deus, que todo aquele que estiver ouvindo a tua palavra seja mesmo realmente curado. Aceite, meu Deus, que a tua palavra entre, porque quando nós permitimos, Senhor, que a tua palavra entre, ela nos divide ao meio. E é isso que queremos, Senhor, para que haja discernimento, para que nós venhamos ter discernimento sobre todas as coisas, Senhor. E entender, meu Deus, que tudo que nós fazemos aqui é para a continuidade da tua palavra ser liberada aqui neste lugar, Senhor. Que nós não venhamos mais avaliar a nossa vida sob a perspectiva das nossas escolhas, daquilo que eu quero, mas sobre as perspectivas do céu, sobre a tua vontade que prevalecerá para sempre neste lugar, Senhor. Que não venha a ser sobre os meus sonhos, sobre as minhas vontades, porque a tua palavra fala que se nós pedirmos alguma coisa a ti segundo a tua vontade, o Senhor fará. E que nós venhamos entregar, pedir, Senhor, qualquer coisa, mas que nós venhamos dizer, Senhor, que o meu pedido seja conforme a tua vontade, porque quando nós declaramos isso, nós estamos dando autorização para o céu trabalhar em nossas vidas. E nós queremos que o céu trabalhe por nós, que o céu se abra sobre nossas vidas, que o céu se movimente, porque nós estamos nos movimentando, Senhor, e nós viemos ter provisão do céu para aquilo que o Senhor está fazendo. Que a igreja não venha ficar desanimada porque algum projeto do seu coração não deu certo, mas certamente, Senhor, se não deu certo, não estava de acordo na integralidade da tua vontade, porque não é um pouquinho da tua vontade e um pouquinho da minha, tem que ser na integralidade da tua vontade, porque o Senhor não age negociando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou é do teu jeito ou não é. E a igreja precisa entender, Senhor, que nós não fazemos segundo a vontade do homem e nem segundo o desejo do nosso coração, nós fazemos segundo a tua vontade, Senhor, e que ela venha prevalecer em nossas vidas para sempre, Senhor, que não venha ser pela metade, porque a tua palavra, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e nós precisamos compreender que todas as vezes que algo não deu certo na nossa vida e nós te apresentamos, foi o Senhor que interviu, porque certamente algo melhor e maior virá sobre nós, preparado para a igreja. Que nós não venhamos desistir. Se alguma coisa deu errado, não deu errado, está totalmente no controle de Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor, porque esse Deus que nós servimos, Ele não dá a glória dele para ninguém. E que nós venhamos estar todos no centro da vontade de Deus. Que nós venhamos sermos encontrados no centro da vontade de Deus, porque esse é o nosso lugar. Não é aqui, nem ali, nem lá embaixo, nem lá em cima. É no centro da vontade de Deus. Deus só vai te entregar quando Ele chegar no lugar chamado centro da minha vontade. Se você não estiver nesse lugar, Deus não vai te entregar, Ele não vai fazer, Ele não vai realizar. Você não vai prosperar, você não vai multiplicar, você não vai fazer nada
Sabe o que Ele vai dizer para você? Ele vai dizer para você assim: volte para sua casa e fique lá. Você quer voltar para casa? Ou você quer voltar para o centro da vontade de Deus? Você quer ser encontrado fazendo aquilo que é da tua vontade? Ou você quer ser agraciado sendo encontrado fazendo a vontade de Deus? Como que a igreja quer ser encontrada? Fazendo a tua vontade ou a vontade de Deus? Governando segundo o coração de Deus ou governando segundo o teu coração? Como é que você quer ser encontrado fazendo aquilo que Deus não mandou, fazendo exatamente na integralidade aquilo que Ele mandou? Confrontando sabedoria humana, confrontando realidade, confrontando geografia, confrontando reis, confrontando o governo. Deus quer te encontrar servindo a Ele. É assim que Deus quer encontrar a sua igreja. Servindo. Porque Ele te chamou para servir. Você pode colocar a mão sobre sua cabeça? Diga: Senhor Jesus. Fale com autoridade, porque você está sob o governo de Deus. Não fale com medo. Fale com autoridade. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para que a minha mentalidade seja instruída pelo Teu Espírito, para que só desça para o meu coração aquilo que veio de Ti, para que o meu coração não seja contaminado por uma mentalidade que o Senhor não renovou, porque eu sei, por meio da Tua palavra, que se eu não obedecer à Tua vontade, eu não vou prosperar, eu não vou crescer, eu não vou avançar, eu não vou multiplicar, porque a Tua unção não está sobre mim. Que a cada dia, Senhor, eu venha estar no centro da Tua vontade. Amém? Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso. Deus já está mudando mentalidades aqui hoje. Deus já está mudando mentalidades. Já tem gente retrocedendo. Porque retroceder não é vergonha. Retroceder é ser submisso a Deus. Não importa o que vão falar se você retroceder. Se foi Deus que mandou você voltar, volte, recomece. Vai lá onde tu parou, lá onde foi tua queda, e volte de lá, porque aí Deus vai te dar a mão. Retroceder em Deus, queridos, não é vergonha. Retroceder em Deus é recomeço. A glória da segunda casa de Deus sempre será maior que a da primeira. A casa ruiu, a glória de Deus vai ser maior na segunda. Certamente Deus não estava presente. Se Deus não estiver presente nesse templo, como Ele disse para Salomão, que gostou de toda aquela estrutura que ele fez, porque Deus certamente sondou o coração de Salomão, proveu naquele lugar, ele recebeu doações, e quem era dono do ouro mandou ouro, quem era dono da madeira mandou a melhor madeira, o melhor, tudo, porque Deus sondou o coração de Salomão. Ele queria e ele queimava: eu vou fazer um templo tão lindo que vai agradar o coração de Deus. Quando nós fizemos esse templo aqui, querido, Deus proveu. Porque nós fizemos no improvável. Fizeram porque tem dinheiro. Foi pandemia, irmão. Nós fizemos uma casa que gera vida em tempo de morte. Deus proveu neste lugar em tempo de escassez, que o desemprego despencou em toda a nação.
Porque pandemia, querido, não é epidemia que é só local. Pandemia é quando é o mundo inteiro, a nação inteira. Foi nesse tempo que nós construímos esse templo do Senhor. Foi nesse tempo. Sabe por quê? Porque Deus não dá a glória dele para ninguém.